Senhor presidente, senhores deputados, me chamou a atenção, na sessão de antes de ontem, alguns deputados, pronunciamento de alguns deputados que, ao analisar a crise, que tem um novo momento muito forte, com as denúncias contra o senador Aécio Neves e o presidente Michel Temer, dois deputados, principalmente, disseram com todas as letras, 3 deputados com todas as letras, que tentar fazer uma emenda constitucional para propor eleições diretas do Brasil, nesse momento, seria um golpe, que me pareceu bastante ridículo, porque todas as sociedades do mundo, praticamente, as democracias mundiais, quando existe uma crise com dimensão bem menor que a crise brasileira, que é muito profunda, a solução que as sociedades encontram é justamente eleições gerais. Principalmente os sistemas parlamentaristas, mas também os presidencialistas. Eu acho que nada melhor, quando uma crise se aprofunda, convocar a população para dizer e para expressar, através do voto, as suas expectativas, o seu pensamento. E no Brasil não pode ser diferente. Aliás, o processo que está ocorrendo, cada dia uma novidade, uma pior e mais cruel que a outra, é um processo que leva todas as forças vivas, democráticas, conscientes, que amam esse país e que respeitam o povo brasileiro, a sair para as ruas e pedir que sejam convocadas eleições diretas para presidente, no mínimo, quando talvez o mais correto fosse a convocação de eleições gerais, inclusive com a Constituinte soberana, para que o Brasil pudesse sair dessa crise e apontar novos rumos para o momento histórico que a sociedade brasileira vive. Nós sabemos que a crise por que passa o Brasil, ela está profundamente relacionada com a crise mundial do sistema capitalista. E essa crise, todas as forças que buscam um pensamento novo no mundo, na Europa, na Itália, mesmo em países mais pobres, elas têm uma leitura clara. Essa crise é o reflexo de um conflito que ocorre de uma contradição básica, porque a economia e o sistema financeiro se internacionalizou, se globalizou a economia, sob a égide do capital financeiro internacional. Mas, ao mesmo tempo, a política é realizada no âmbito do Estado-nação, do território do Estado-nação e do sistema mundial, que ainda configura os países, as sociedades, o Estado-nação. Se tentou uma saída como a União Europeia, que não foi ainda nos limites que podia ir, e essa crise também aparece ali. A direita truculenta conseguindo um certo apoio popular, questionando a globalização econômica, como é o caso do Trump nos Estados Unidos, que quem podia imaginar, alguns anos atrás, que a maior potência da humanidade, de toda a história humana, talvez, fosse governada por uma personalidade como Trump. Ninguém podia, em sã consciência, imaginar isso. Até as vésperas da eleição americana, ninguém acreditava que ele pudesse vencer as eleições. Mas ele venceu. O avanço da extrema-direita na França, que agora foi derrotada, mas continua uma força muito viva, e todos os analistas entendem que pode vir a governar a França daqui a alguns anos, na Alemanha, e assim por diante. Então, a crise tem essa característica. Há uma dominação, uma hegemonia do capital financeiro internacional, uma globalização que se aprofunda a cada dia. Deputado Pérez, Vossa Excelência... Vou continuar no grande expediente. Então, tem 15 minutos no grande expediente.
E os governantes perdem cada vez mais o poder, um poder hipotético. Vamos pegar o caso da Grécia, que as forças mais à esquerda ganharam as eleições e não puderam realizar as reformas, tiveram que se submeter aos interesses do capital financeiro internacional das forças da globalização. Então, esse é o dilema, tanto que uma liderança nova, que surge uma nova liderança na Itália, que diz, olha, novamente as forças de esquerda têm que voltar às bandeiras internacionalistas, como aconteceu, um momento histórico importante para as forças de esquerda. Tem que discutir alguns valores a nível internacional. Tem que haver alianças políticas que vão além do Estado-nação para fazer frente a esse poder avassalador do capital financeiro, que submete todas as economias, como a brasileira, ao interesse do lucro do capital financeiro. E no Brasil ela aparece na sua face mais cruel, talvez. E ela aparece, se revela, através do que nós chamamos de retrocesso conservador, que tem um centro na PEC de congelamento dos gastos por 20 anos. Esse é o centro de tudo que está acontecendo. A partir daí, a lei da reforma trabalhista e da terceirização, que tem ligação também com a reforma do ensino médio, e, por fim, a reforma da Previdência, que vai aumentar, como pouca se viu na história do Brasil, a miséria, não só das pessoas mais idosas, mas colocar um futuro negro, triste para a nossa juventude, para os pequenos autônomos, profissionais liberais, que terão que trabalhar com carteira assinada no mínimo 25 anos, se aposentando aos 65, se tiver pago a Previdência durante 25 anos. E nós sabemos que hoje no Brasil, sendo obrigado a pagar 15 anos, 50% da população brasileira não consegue pagar os 15 anos para se aposentar. Está o nível de informalidade da nossa economia. E com a terceirização vai ficar pior, porque ao mesmo tempo que o governo decreta uma previdência, uma reforma, ele faz uma contra-reforma nesse sentido, porque a terceirização e a reforma trabalhista vão tornar muito mais difícil que o trabalhador tenha carteira assinada por muitos anos. Porque vai ficar muito mais fácil a demissão, o contrato temporário, a pejotização da economia. O empresário vai poder contratar um trabalhador como se ele fosse um microempresário individual e não precisasse recolher nada. Trabalhar a domicílio e as regras da globalização também induzem a isso. Deputado, e essa reforma grave atinge a questão ambiental. A Amazônia aumentou avassaladoramente o desmatamento da Amazônia. O Congresso Nacional está legalizando a grilagem de terra. Pessoas assentadas que foram lá não para trabalhar, mas para depois vender para o grande capital agrário. A permissão através de mudança constitucional para que o capital internacional possa ser proprietário de terras brasileiras. Nós temos no Paraná o reflexo, porque os atores, às vezes, não estão com esse raciocínio que eu estou colocando aqui, mas eles agem conforme a crise. No Paraná, a questão da redução da escarpa devoniana é uma questão ambiental grave também. E assim por diante. Deputado Adelino, por favor. Eu, na mesma esfera que o senhor está falando sobre a reforma da Previdência, eu não acredito que, depois de todo esse tumulto que teve no país, esses acontecimentos, ainda tem clima lá para poder passar a reforma previdenciária, que deveria, na minha visão, passar. Agora, os parlamentares que aqui, nós se somamos aqui também, os 30 deputados do Estado do Paraná, e aqui tem bons deputados do PT que vão estar fazendo a defesa dos trabalhadores lá e também do PMDB, diversos partidos, próximo do PSDB, bons parlamentares, na reforma. Não é possível que vão votar o que estão colocados ali. Vai ser um suicídio para as pessoas que tiveram a coragem de enfrentar o trabalho duro, porque quem está com salário altíssimo, dificilmente vai ser atingido pela reforma da Previdência. Essa é uma questão de a gente cuidar dos pequenos. É isso que a gente vê que a Previdência, eu acredito que não vai passar, porque agora não tem clima para passar no Congresso.
Mas seria lamentável ver o que vão se fazer no nosso país, tirando direitos de pessoas com muitos anos, e além de aumentar a idade da pessoa para se aposentar, que não vai dar nem o direito de se aposentar. Quando chegar uma idade, já não tem mais nem saúde para poder curtir a sua aposentadoria. Então, eu vejo que, se tiver essa reforma mesmo, a consciência do cidadão que vai votar lá vai pesar se realmente for votar do jeito que está lá. Eu agradeço a sua parte, deputado Adelino, porque eu ia entrar justamente nesse assunto agora. O aprofundamento da crise inibiu, por um certo período, o avanço das reformas. Isso é um lado muito bom. Muito bom. Está de acordo com o que o senhor disse. A denúncia contra o Temer, a destruição em um dia daquele que foi o candidato, o segundo mais votado das eleições do Brasil, o senador Aécio Neves, em um dia ele foi destruído. A vida dele, arruinada. A palavra mais correta seria essa. A denúncia gravíssima contra o presidente, que ela vai se aprofundar no desdobramento dessa crise, dessa denúncia, inibiu as forças da reforma conservadora, mas tudo o que eles fazem e pensam o dia inteiro, 24 horas por dia, é como aprovar essas reformas. Muito mais importante para as forças hegemônicas da globalização, do capital financeiro, representadas no Brasil, muito mais importante do que o fato do Temer continuar ou não, é criar as condições para que a reforma possa ser feita o quanto antes. Basta assistir à televisão, basta ler os grandes jornais brasileiros. Eles estão pensando no Temer, bom, será que é bom o Temer ficar? Qual que é melhor para nós avançar na reforma da Previdência? Ele ficar ou ele sair? Sair de que forma? Tanto que as forças que se voltam, como 3 deputados nossos aqui que falaram contra a eleição direta, é exatamente o que eles querem, essas reformas. E eles têm medo do povo se manifestar. Porque quando um deputado diz que não pode convocar a eleição geral, é porque, em primeiro lugar, ele tem um preconceito contra o povo, acha que o povo é massa de manobra, que o povo é ignorante, não sabe votar. Então ele diz que não pode ter eleição porque é golpe. Por isso, é um desrespeito à vontade popular, soberana. Nós só temos sentido de estarmos aqui por função da vontade popular. Então essas pessoas têm medo que essa eleição, quem está em primeiro lugar hoje é o Lula, ou talvez uma outra liderança, que justamente a eleição direta possa ser uma contra-reforma progressista, barrar a reforma conservadora. Então a saída que vamos tentar, ou se puder continuar com o Temer, se não vier coisa muito mais grave pela frente, essas forças vão tentar segurar o Temer. Se não for possível, vão tentar uma saída, ou via judiciário, ou via parlamento, fazendo eleição indireta. E pasme, deputado Adelino, quem que se fala em eleição direta, se fala em colocar o todo-poderoso ministro das Finanças do Brasil, o Meirelles, para ser o presidente da República. Porque o objetivo fundamental é a aprovação das reformas conservadoras, que é a reforma da Previdência, a trabalhista, a terceirização já aprovada, ensino médio, e assim por diante, a privatização cada vez mais forte, através do ajuste fiscal, como acontece agora no Rio de Janeiro, que vai vender o pensamento, e assim por diante. Isso que é o centro da questão. Concede uma parte, deputado. Já na sequência, deputado Nelson. Agora, nós chegamos ao momento da crise, além de tudo isso que eu estou falando, que é a crise do sistema político. Não adianta ficar com uma visão moralista, existem os homens bons, os seres humanos do bem e do mal. Como se o ser humano não fosse um ser em relação com os outros. O que é corrupto no Brasil é o sistema político. Ele é corrupto, porque é um sistema baseado no poder do dinheiro. Tanto que não há nenhum grande partido que possa querer, no sistema atual, chegar à presidência da República, se ele não tiver financiamento, com muito dinheiro por trás. Essa é a crise brasileira que atinge praticamente todos os partidos, porque o sistema político depende do poder do dinheiro, e as eleições são cada vez mais caras. Agora, essa crise é mais grave porque, apesar de toda a tragédia da política brasileira, apesar de toda a tragédia, a existência da política, da eleição direta, é muito melhor que a não existência. Ou uma reforma política, que nem o Distritão, que vai permitir que só as pessoas muito ricas ou radialistas e homens de comunicação possam se eleger.
talvez seja mais interessante para o sistema capitalista e para as forças que têm hegemonia no Brasil, esse tipo de eleição. Decrete-se que pobre não pode mais ser candidato a nada. Para se eleger, tem que ser rico. Essa é a maior reforma possível. O capital não quer intermediário mais, porque esse intermediário pode se voltar contra ele, porque depende da vontade do povo. Quanto mais democrático for uma eleição, se tiver voto em lista, se tiver financiamento público, as pessoas pobres vão ter mais igualdade para se candidatar e vão ter condições de eleger um maior número de representantes que vão se opor a essa reforma trágica, cruel, contra as maiorias sociais do Brasil. Por isso, e eu já vou passar a palavra para o deputado Nelson, nós estamos começando a conversar, o deputado Tadeu, vários deputados, para nós formarmos nesta Casa Legislativa um grupo de parlamentares que passe a lutar pelas eleições diretas nesse momento histórico do Brasil. Nós fazemos esse apelo e vamos conversar com vários partidos. Nós temos aqui uma bancada diferente, nova. A Assembleia mudou muito na última eleição. Independente do partido, pessoas que têm uma visão progressista do mundo têm se mostrado na votação, no papel que tem desempenhado na tribuna. Então, nós queremos solicitar e pedir, conclamar aos deputados que nós possamos formar um novo grupo aqui com essa bandeira central, fundamental para sair da crise, que é a bandeira das diretas já, a convocação de eleições gerais, até no limite, para que o povo brasileiro, nessa crise terrível, possa mostrar, através do voto, o que a população quer para o futuro do nosso país. Então, nós estamos conversando, já o deputado Tadeu, o deputado Lemos, o deputado Requião, o deputado Nereu, o pessoal do PMDB. Nós sabemos que o PSB hoje, que tem 4 deputados aqui, ele saiu da base do governo Temer. Nós temos no Brasil grandes personalidades no PSB, de esquerda, democrática, que podia participar com a gente. O PDT, deputado Nelson, vou passar a palavra ao senhor, é um partido que também pode vir para essa luta, é um partido que se opõe às reformas do Temer, e o senhor é uma das personalidades muito importantes aqui do PDT no Paraná, que pode estar ao nosso lado. Osmar Dias, o ex-senador Osmar Dias, pode estar com a gente, o senador Requião, além da senadora Gleice, e nós podemos fazer uma coisa inovadora. Aliás, isso é o que a crise pede e exige, inovação. E de tudo isso, dessa tragédia que é esta crise no Brasil, pode surgir, das crises sempre surgem coisas novas. Vai ter uma reforma política que os nossos deputados federais estão agindo sobre ela. Dessa reforma política pode surgir, inclusive, novos partidos políticos, novas federações e frentes partidárias inovadoras, com novas propostas que possam sensibilizar o povo brasileiro e sair dessa crise com um futuro promissor, buscando continuar um projeto de desenvolvimento com justiça social, com distribuição de renda. Passo a palavra ao senhor Parque, deputado. Quero parabenizá-lo, deputado Pérez, pela coerência, pela sobriedade nas suas colocações. Realmente é um momento difícil que o Brasil atravessa, um momento complicado, um momento onde o denuncismo fácil tomou conta e aonde também a gente percebe de que a seriedade com o recurso público está cada vez mais escassa. Lamentável tudo o que vem acontecendo. O nosso sistema financeiro é um sistema altamente explorador da população brasileira, um sistema que é perverso, que tira dinheiro da sociedade juntamente com as grandes nações, os países de primeiro mundo, no qual fazem com que nós sejamos escravos do sistema. Mas, enfim, eu acho que o momento é importante para discutir. O presidente Michel Temer nunca teve legitimidade para ser presidente. Por que que ele não teve legitimidade? Porque ele trabalhou para tirar a presidente Dilma, ele articulou a queda da presidente Dilma, diferente do Itamar Franco, quando o Collor renunciou. O Itamar Franco estava lá em Minas esperando ver qual seria a missão dele. O Collor caiu, ele veio para ser presidente numa grande conjuntura política e conseguiu fazer um bom trabalho. E nesse momento também nós precisamos de alguém que faça esse trabalho. Eu acredito que o presidente Michel Temer agora, dia 6, parece-me que a Justiça Eleitoral vai julgar
a chapa Dilma e Temer, deverá caçar a chapa. A gente sabe que se ele for caçado, ele vai recorrer, então vai demorar um pouco para nós nos livrarmos desse momento. Para concluir, deputado. Deste momento triste da vida política brasileira. E os donos da JBS também não podem passar impune. Eles que corromperam, se beneficiaram com bilhões e agora estão lá nos Estados Unidos tranquilamente. Então também somos favoráveis às diretas já. Parabéns a Vossa Excelência pelas colocações e conte conosco nessa luta, nessa reivindicação para nós termos eleição. Dá direito ao povo brasileiro de escolher aquele que nos representa. Obrigado, deputado Nelson. O senhor fala muito bem. Quer dizer, uma operação que está destruindo os políticos, que merecem também ser destruídos, mas o grande capital, que é o corruptor, acaba, como é o caso exemplar aqui dessa empresa, acaba se livrando praticamente de grandes crimes cometidos, sem pagar por eles. Queria também saudar aqui a presença do doutor Rosinha, nosso presidente eleito, ex-deputado estadual, deputado federal, representante do Brasil no Mercosul, e citar que tem muitos deputados aqui, deputado do PPS, o deputado que todo mundo respeita aqui, as forças da oposição, deputado... Por favor, para concluir, deputado. Podia citar vários deputados, deputado Rasca, para nós formarmos uma frente para lutar por eleições diretas nesse momento crucial da história brasileira.